que é imersão total, é mergulho total, amém? É você realmente mergulhar e ir profundo naquilo que você deseja, que você quer. Então vamos abrir em Ezequiel 47:3. Você que trouxe aí sua Bíblia de papel, seu tablet, seu smartphone, seu aplicativo, abra nele e vamos ler a palavra. Vamos ler Ezequiel 47, do 3 ao 5. Glória a Deus. O pessoal que está na internet aqui, copia o link agora, manda para uma pessoa, principalmente para aquela pessoa que está muito apagadinha na fé, precisa de um renovo na sua vida. Copia o link do nosso culto e manda para essa pessoa, manda lá no WhatsApp, diga, olha, entra agora porque você precisa ouvir essa palavra e tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com esta pessoa, assim como vai falar com vocês aqui. Então, inclusive vocês estão aqui, se alguém tiver com um smartphone, copia o link, manda para alguém, porque nós estamos vivendo essa era, amém? Nós estamos vivendo esse tempo, e isso é uma forma também de você evangelizar, viu? De você pegar e, na hora do culto, copia o link do culto, e manda para um amigo seu, para um vizinho, para uma pessoa, para um discípulo, uma pessoa que não está na igreja. Alguns irmãos estão aqui, online, que não pode estar aqui presencial, mas você pode mandar. Isso é uma forma já de você já estar contribuindo com o reino, você estar evangelizando, pregando para alguém indiretamente, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós só somos o canal, né? Nós somos o instrumento que Deus vai usar para divulgar esta palavra. Glória a Deus. Vamos falar então sobre essa palavra, amém? Eu estava lendo e relendo o capítulo 47 de Ezequiel, que é um capítulo meio intrigante, mas ao mesmo tempo é um capítulo profético. Quando você entende a história, quando você entende o porquê, quando você entende a razão, né, aí tudo faz sentido. Então eu queria ler aqui, vamos ler 47, do 3 ao 5. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos artelhos. De novo mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas agora davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000 côvados e era um rio que eu não podia mais atravessar, pois as águas tinham crescido tanto. As águas agora eram para nado, é para nadar. Um rio pelo qual não se podia mais passar a val, quer dizer, não podia se passar mais a pé, né? Quando você vai entrando dentro de um rio, chega uma hora, né, que os teus pés já não tocam mais na terra, então aí você submerge. Deus nos chama para uma experiência muito mais profunda. E eu queria te contar aqui rapidamente o pano de fundo dessa história toda. Ezequiel foi um profeta que profetizou, que existiu no período do cativeiro babilônico, foi contemporâneo de Daniel, de Jeremias, de vários outros profetas. E nesse tempo, quando Israel estava escrava na Babilônia por 70 anos, quando você lê o capítulo 1, você vai ver que ele diz assim: eu estava entre os exilados em Babilônia, e ele estava às margens do rio Quebar, e ele teve visões de Deus. A verdade é que foi uma visão. Deus escolheu o profeta. Ezequiel era filho de um sacerdote muito conhecido e operante, presente em Israel. E Ezequiel se tornou um profeta, filho desse sacerdote. Deus falou profundamente com Ezequiel. Mas foi nesse tempo de cativeiro, nesse tempo de escravidão. Provavelmente ele foi ainda levado como escravo
ainda adolescente, mas o fato é que Deus fala com ele e mostra para ele. Então, todos os capítulos de Ezequiel narram experiências, visões sobre o futuro de Israel e o futuro da igreja, o futuro da nação, o futuro de um povo. Então, quando Ezequiel tem essa visão, ele tem a visão de uma passagem da Babilônia por sobre Israel. E por onde Babilônia passou, houve destruição. Então Babilônia destruiu famílias, destruiu pessoas, destruiu empreendimentos, destruiu empresas, se havia naquela época, destruiu propriedades, destruiu agricultura, destruiu colheita do povo, destruiu animais. Por isso que Abacuque, quando tem uma visão sobre a invasão dos caldeus, os caldeus são os babilônios, quando ele tem uma visão, ele diz: ainda que não haja gado nos currais, ovelhas no pasto, nem haja fruto na videira ou na vide, entende? Porque Babilônia destruiu tudo. Porque esse é o papel do inimigo. Por onde o inimigo passa, ele deixa rastros de destruição. Se ele passa numa família, ele deixa rastros. Se ele passa por uma empresa, ele deixa rastros de destruição dessa empresa. Se ele passa por uma amizade, ele deixa rastros de destruição nessa amizade, ele fere essa amizade. Se ele passa numa igreja, ele deixa rastros de destruição na igreja, no ministério. Se ele passa numa vida, seja ela qual for, ele deixa rastros de destruição. Porque a finalidade do inimigo é roubar, destruir, sim ou não? Então, quando Ezequiel tem a visão do texto que lemos, ele está tendo a visão de um templo, o templo que Salomão havia construído. Babilônia também destruiu o templo, Babilônia destruiu tudo. Nabucodonosor mandou botar embaixo o templo de Salomão. O anjo, o homem que se apresenta para Ezequiel na visão, tem um cordel de medir, uma corda de medir, de medição. Podemos hoje ter como um metro, ou uma fita métrica. E o anjo diz para o Ezequiel, diz: venha e veja o templo. E quando ele vai, é o que nós lemos aqui na narração, ele diz: saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados. Mas o versículo 1 diz que ele viu as águas saindo do limiar do templo. Limiar é base. Saindo da base do templo e tomando as ruas. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra de esperança e de restauração. Amém? Deus está trazendo a palavra para o profeta Ezequiel, dizendo: você está vendo tudo? Você olha agora para o estado de Jerusalém, olhe para a cidade, olhe para o templo que sempre foi a grande referência de fé dos hebreus, dos judeus. Olhe para o templo que foi destruído por Nabucodonosor, por Babilônia. Pois olhe bem, porque você vai ver o que vai acontecer. Haverá uma restauração, porque tudo aquilo que foi destruído será restaurado por onde Deus passar. Amém? Olhe para o templo, olhe para aquilo que é referência para você, mas que se tornou um ato de destruição, uma referência de destruição, porque você vai ver, quando o poder de Deus entrar, você vai ver restauração de novo. Então a palavra de hoje para você é:
Você está vendo algo destruído na sua vida, na sua família? Passou algum Nabucodonosor pela sua história? Passou algum tipo de Babilônia pela sua história? Pois olhe bem e conte os dias, porque Deus vai entrar com esperança e restauração. Amém ou não? O que é restauração? Por que precisamos de restauração? Em que circunstância precisamos de restauração? Você só precisa de restauração aonde está destruído, onde está em escombros, por onde passou algo que destruiu. É por isso que Ezequiel vê o processo de restauração, porque o templo estava destruído, estava tudo destruído. Mas eu quero dizer para você que sempre na história Deus vai intervir na sua vida. Se você estiver conectado com o Espírito Santo de Deus, se você estiver linkado com o Espírito, você vai ver as áreas da sua vida que precisam de restauração. Amém? E esperança. Onde você precisa de esperança? O que é esperança? A esperança, obviamente, é o contrário da desesperança. Você só precisa de esperança onde não há esperança, onde tem a desesperança. O que é a desesperança? Senão a perda de controle de algo, a perda de perspectiva de algo, talvez emocional, talvez espiritual, talvez financeira, talvez da família, não sei qual é o nível. Mas aquele nível que você perdeu o controle e que já não tem mais expectativa de que algo pode acontecer de novo, uma mudança para o melhor, para o bem. E é onde o campo da esperança funciona. Então a palavra que Deus está trazendo através do profeta é para Israel: tenha esperança de novo, vai haver restauração. Tenha esperança de novo, vai haver cura. Tenha esperança de novo, vai haver libertação. Tenha esperança de novo, haverá transformação. Amém? Essa é a mensagem. E o anjo traz uma corda de medir. Por quê? Porque Deus não faz nada se não for sob medida. Então fala aí para o seu vizinho, diga assim: Deus faz tudo na sua vida sob. Amém? Diga: você não cabe na medida do outro. Fala aí. Não adianta querer vestir a camisa do outro, que não vai rolar. Levei 3 camisas do tio Jorge, que me deu de presente. Lembra, né? Está lá com a Sulamita. Ganhei a herança do tio Jorge. 3 camisas. Essa aqui já está grande. Você imagina do tio Jorge. Número 5, 6, sei lá. Umas camisas bonitas. Aí falei: Sulamita, dá um jeito aqui, ó. Traz aqui, pô. Já levei lá sexta-feira. Para dar uma para minha medida. Deus não faz nada na sua vida se não for a sua medida. E Deus está fazendo a sua medida. Ela cabe em você, mas é preciso que haja disposição em você para entrar na medida de Deus. Quantos podem dizer amém? Isso aí. Agora, a outra mensagem era: você
deve começar a ter esperança. Sim ou não? Tenha esperança. Acredite, espere, fique na sua posição, porque Deus não está alheio ao que acontece com você e o que acontece com o mundo. Amém? Outra mensagem. Acredite que haverá restauração. Acredite que haverá mudança. Acredite que haverá cura. Acredite que Deus vai intervir para transformar o seu caos em algo saudável e agradável. Então fala para o vizinho aí, fica em paz, porque Deus está sabendo da tua situação. Amém? Diga, Deus vai agir. Deus vai agir. Apenas espere, confie. Amém? Glória a Deus. Israel havia passado pelo cativeiro. Aliás, ainda estavam no cativeiro. Porque a revelação ao profeta foi no tempo de cativeiro. Talvez alguns estavam dizendo assim: será que Deus ainda lembra de nós? Será que Deus ainda tem algum propósito com a nossa vida? Já passou isso pela sua cabeça alguma vez? Você está lá, atolado naquela situação, e você diz assim: será que ainda tem saída? Será que Deus ainda ouve a minha oração? Será que Deus ainda recebe o meu louvor? Será que Deus vai me responder? São 70 anos de cativeiro. Quando você lê o Salmo 139, aliás, 137, eles dizem assim, quando eles voltam do cativeiro: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembrávamos de Sião. Sião é Jerusalém, a terra de Deus. E lá nos salgueiros que haviam nas margens dos rios da Babilônia, chorávamos, pendurávamos as nossas harpas e diziam: não vou mais cantar, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Tem hora na sua vida de adorar, de você louvar, quando você está no cativeiro. Por isso que a pergunta é: será que tem resposta para mim ainda? Será que tem solução? Será que o meu Deus está ouvindo a minha oração? Será que eu vou sair desse cativeiro? Será que eu vou voltar para Israel? Será que eu vou voltar para minha terra? Será que eu vou voltar a adorar? Já passou isso pela sua cabeça? Ou sou eu que vivo esse clima de vez em quando? Ah, meu Deus, por que eu estou aqui? Que fui chamado? O que eu estou fazendo? Eu sempre digo, dá vontade de não ser pastor, de não ser pai, de não ser marido, de ser ninguém. Dá vontade de ser uma rolinha, um passarinho qualquer, e tomar asas e ir embora. Porque você quer fugir dos seus problemas. E você não os quer encarar. Mas Deus não nos fez para fugir. Deus nos fez para encará-los. Mas a questão aqui da experiência do profeta é em cima de como o povo se sentia. Porque isso acontece. Eles diziam: será que Deus ainda vai completar alguma coisa? Será que Deus ainda tem plano, ainda nos ama? Será que Deus ainda nos ama? Será que ainda somos a nação escolhida? Será que ainda somos o povo escolhido? Será que ainda somos a menina dos olhos de Deus?
Eu vejo que nós estamos vivendo assim. Tem muita gente que está perguntando isso, se fazendo essa pergunta, porque parece que a coisa não funciona, não muda. Nós estamos dentro daquele provérbio popular: quanto mais eu rezo, mais cão se levanta, mais adversário se levanta, mais problemas eu tenho. Quanto mais eu fico fiel, quanto mais eu sou dizimista, mais desempregado eu fico. Oh, está repreendido. Calma, há uma palavra de esperança, há uma palavra de restauração. Quando você confia no Senhor, quando você espera em Deus, Deus sempre vai te ouvir. Amém? Vira aí para o vizinho, diga: fique em paz. Sabe aquela palavra que o apóstolo Paulo falou aos Filipenses? Que a paz que excede a todo... De vez em quando eu pergunto: o que é essa paz? Fala aí, Espírito Santo. O que é a paz que excede a todo entendimento? Deus me deu o entendimento dessa palavra. Sabe qual é a paz que excede a todo entendimento? É aquela que no meio do caos, você está vivendo um caos, mas você está em paz. E o sujeito que está do teu lado, que não está vivendo o mesmo nível que você, diz assim: cara, eu não sei como é que você consegue manter o autocontrole, o equilíbrio. Eu não consigo entender por que você fica tranquilo, tudo zen com você. Se a sua vida está uma desgraça, se a gente vê que está tudo ruim para você, mas você mantém o seu equilíbrio. Essa é a paz que excede a todo entendimento, que ninguém consegue entender. Por quê? Porque no meio da aflição você está tranquilo, você está assoviando, você está adorando, você está cantando, louvando a Deus. Que no meio da necessidade, da crise, tu só tem 10 reais, aí o pastor pede de oferta para completar o aluguel, tu vai lá e dá, e alguém que sabe que se você só tem 10 reais, fala assim: por quê? Eu não entendo, eu não daria. Claro, porque a paz que excede a todo entendimento, só entende quem tem a paz, quem tem esse nível de paz. Amém? Vamos que vamos. Então Ezequiel vê isso, é Deus trazendo a resposta, é Deus trazendo a esperança, dizendo: cara, vê, eu vou te mostrar uma coisa, vocês estão, porque Israel, o templo que Salomão construiu sempre foi a grande referência de fé para Israel, sempre. E é tanto que até hoje os judeus e povos de todas as nações sobem a Jerusalém e vão orar nos muros da lamentação, que é pedaço que ainda faz parte do antigo templo. Entende? Então, quando eles viram que o templo foi destruído, a esperança do povo baixou, a moral espiritual do povo baixou. Então o anjo diz para o profeta: vem que eu te mostro. Aí ele começa a ver a água saindo novamente do limiar do templo, e a água começa a crescer e invadir a terra. E por onde essa água passava, começava a haver restauração e cura. E essa era a mensagem, Deus dizendo para o profeta: anuncie para a nação, para ninguém perder a esperança. Anuncie para os povos que estão no cativeiro, desesperançados, destruídos na sua fé, na sua expectativa, na sua esperança, que estão destruídos em suas emoções. Diga para eles que eu vou novamente mover as minhas águas de restauração, e tudo será de novo como era, e a nação ficará feliz. Glória a Deus.
Queridos, o que Deus estava falando através do profeta Ezequiel era mostrar que ninguém, não existe um poder, não existe um nome, não existe uma soberania nesta terra que possa impedir o que Deus faz. Destrói o templo, mas o meu poder não está no tijolo, não está nas pedras. O meu poder está acima de tudo isso. Amém? Então acredite nisso. Acredite. Acredite. A nossa história vai mudar, porque Deus vai mover. Se Ele não move pelo lado natural, Ele move pelo sobrenatural. E Ele disse para o profeta: as águas, olhe para as águas, elas estão fluindo de novo. Ninguém pode impedir o fluir da glória de Deus. A nação parou por 70 anos. Foi até uma forma de Deus tratar com o caráter, tratar com a vida, com os valores daquele povo. Mas disse: tudo tem um tempo. Amém? Haverá hora que eu vou levantar novamente. E vou restaurar tudo. Vou mudar tudo. Aí ele vê que as águas começam a subir e passam pelos artelhos, que é aqui, essa parte aqui do pé, o mocotó, como o povo diz. Fala para o seu irmão e diga aí: prepare-se. Prepara o seu mocotó, porque as águas de Deus vão te tocar. Se você só usa mocotomóvel, prepare-se para ter um automóvel de verdade. Amém? Oh, o pessoal não está afim de tomar posse. Você quer trocar o mocotomóvel pelo automóvel? Diga, então aí, para você mesmo: as águas dos meus artelhos. O profeta viu. Por quê? O Senhor disse: se alguém tiver disposto a entrar, eu levarei para níveis maiores. Mas lembra que eu falei que esse cordão de medir é uma medida que todos nós temos, que você não cabe em outra medida, que a medida que Deus tem para você, ela é única, ela tem o teu nome, ela tem o teu endereço, ela tem o teu perfil. Pois é. Agora deixa eu falar uma coisa. Deus tira o profeta, depois que ele já está com as águas pelos artelhos. Deus diz: sai daí. Ele começa a medir um outro nível. E ele disse: agora vá para o outro nível. Faz sentido aí? Porque tem gente que fica no nível raso e não quer mais sair. Entendeu? Tem gente que se satisfaz: não, está tudo bem, está tranquilo, maravilhoso, estou feliz. Se melhorar, estraga. Deixa eu ficar nesse nível. Se você quiser de verdade experimentar restauração na sua vida, não fique no nível dos artelhos. Viu? Vai mais fundo. Aí o profeta mede, o anjo mede mais 1000 côvados. E diz: venha para esse outro nível. Agora também aprenda uma coisa aqui. O quê? Nunca queira ir para o nível dos joelhos se você não entrou no nível dos artelhos. Não queira entrar no tamanho 50 se você está com a medida 45. Não queira ir para o nível que você ainda não está pronto.
Faz sentido? Nós estamos seguindo níveis porque estamos em processo de restauração. Amém ou não? Agora, você não pode fugir do que Deus quer fazer para você, por você. Porque não tem como dissociar o templo da sua vida. Toda a restauração que Deus quer fazer no templo tem a ver com a sua vida. Amém ou não? Então, entre no nível dos artelhos. E espere o anjo medir para você ir para o nível dos joelhos. Sim ou não? Não pule etapa, porque nesta vida, se você pular etapa, você perde promoções e privilégios. Da mesma forma no espiritual, não pule etapas do que Deus não te chamou para fazer. Fique lá, você está em processo de cura, você está em processo de restauração, fica no nível dos artelhos, mas não se contente com o nível dos artelhos, queira ir mais longe, mais profundo, queira ter maior experiência com Deus, amém? Queira crescer, quem quer crescer, diga amém. E o anjo foi e mediu o nível dos joelhos. E você tem que estar lá. Só que o nível dos joelhos você ainda pode andar dentro da água. Já fica mais pesado, mas você chega lá. Você anda. Entendeu? Mas sabe de uma coisa? Que tem gente que parou sua vida lá no nível 1, não quer ir para o nível 2. Porque o nível 2 vai exigir mais esforço de você. Vai exigir mais dedicação de você. Vai exigir mais consagração de você. Vai exigir mais dedicação de você. Vai exigir mais fé de sua parte. Mais entrega. Amém? Aí o profeta foi. Aí quando ele já estava no nível do joelho, o anjo veio e mediu mais 1000 côvados. Foi para o nível dos lombos, das costas. A água agora já estava nas costas. Então, o que nós precisamos entender? Que quando Deus entra na nossa vida e nos chama para algo, porque nós estamos em restauração, amém? Porque Deus estava ensinando para o profeta, dizendo para o profeta, Deus está ouvindo e vai novamente mover nesta terra. Você vai ver as águas de Deus transformando tudo por onde Babilônia destruiu. Mas esteja disposto a entrar nas águas de Deus, a permitir que as águas de Deus lavem você, purifiquem você, porque até o nível dos lombos você pode tomar um banho legal. Mas a visão de Deus é que você mergulhe. Você entende? Isto é uma chamada para uma entrega total, para uma imersão total. E quando ele chega no nível dos lombos, o anjo sai e mede mais 1000 côvados, diz, agora está na hora de você ir para o terceiro nível. Você vai para o terceiro nível, só que o terceiro nível, os teus pés não tocam mais na terra, não tem mais solo para você. Agora você vai tomar 2 posições, nadar e mergulhar. E você vai ter que aprender a nadar. E você vai ter que aprender a mergulhar. Mergulhar significa submergir. Mergulhar significa que você vai sair dessa dimensão, dessa atmosfera, e você vai mergulhar profundo no que Deus tem para você. Mas não haverá cura, nem restauração, nem transformação, nem mudança total em sua vida, se não houver imersão
absoluta. As pessoas estão se reservando. Deus as está chamando, mas elas não estão muito afim de entrar, não. Entendeu? Fala para o seu vizinho, diga assim: Deus quer que você mergulhe. Deus quer que você entre nas águas profundas. Diga, é imersão total, amigo. Não dá para ficar no raso. Diga, com Deus é tudo ou nada. Diga, com Deus é a totalidade. Deus te chama para ser radical em muitas coisas em sua vida. Sim ou não? Só que quando chega no nível 4, no nível do mergulho, o profeta se recusa. A mensagem aqui é o seguinte: ele diz, ele avalia, porque o anjo vai e mede 1000 côvados. Aí ele diz, as águas cresceram. Ele diz, eu vou pegar o texto aqui de novo. Ele diz, ainda mediu umas 1000 côvados, e era um rio. Aí ele diz assim, ele se autoavalia, que eu não podia mais atravessar, porque as águas tinham aumentado, tinham crescido, eram águas que só se podia nadar, era um rio pelo qual não se passava mais aval, não é aval, a Valdeísa, a Valdete, não se passava mais aval, não é aquela aval, val de andar, de pisar, é porque a linguagem bíblica tem essas coisas, não se podia mais passar a pé, porque a val, chamada de aval dos rios, era um lugar baixo, né? Tinha parte profunda e tinha os lugares mais baixos das águas, então eles marcavam o lugar e eles chamavam de val, era por onde eles podiam passar a pé, e o profeta diz, não havia mais val, e ele diz, ou nada, ou mergulha, e ele teve medo. As pessoas estão vivendo isso, tem muita gente que não tem mudança na vida, porque está com medo de Deus, com medo do mover de Deus, com medo do Espírito Santo, com medo de mergulhar nas águas, na palavra, de se aprofundar em Deus. Eu sei que tem gente com medo, aí não tem transformação de vida, as pessoas são as mesmas, porque elas não estão dispostas a mudar, amém? Aí você não vê prosperidade, você não vê cura, você não vê transformação, você não vê mudança, você olha para a vida da pessoa mesma, entra ano, sai ano, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, você para ouvi-la, ela só está trazendo, chorando suas misérias, não há mudança, porque não quer mergulhar. Fala para o seu vizinho, diga, mergulhe, não tenha medo, diga, vá fundo, não tenha medo. O versículo seguinte, o 6, o 7, seguindo, o anjo chama o profeta e diz, vem aqui para a margem desse rio, porque agora, aquilo tudo que era seco, que era destruído, que Babilônia destruiu, vira um rio, e ele começa a ver, na sua visão, ele começa a ver as árvores que foram destruídas e arrancadas pelos cavalos de Babilônia. Ele começa a ver as árvores brotando de novo e crescendo e dando frutos. Ele começa a ver peixes em abundância produzindo cardumes e cardumes no rio. Ele vê todo tipo de vegetais acontecendo, brotando e tendo vida. Ele vê todo
tipo de vida que antes estava morto, revivendo, revigorando, a cura, as águas começam a curar, restaurar, transformar. E a Deus dizendo para ele: veja que Babilônia fez, mas o meu poder é maior, para dizer para o profeta, para a nação e para mim e para você, que não tem nada que Deus não possa fazer. Nós estamos vivendo um tempo de restauração de novo. Eu creio nisso. Prepare-se, crente, igreja, para um tempo de restauração. As águas de Deus estão fluindo de novo. Amém, minha gente? Parece que vocês estão bem desanimados. Águas que restauram. Agora, você tem que estar disposto a mergulhar. Amém? Porque quando você está submerso em Deus, quando você está submerso nas águas de Deus, no poder de Deus, é que você está bem. Eu já contei essa experiência aqui, eu vou repetir aqui. Há um livro chamado Salvos por um Mergulho, de Karina e Isaac Svark. Eles são médicos, moram em São Paulo. E em 2004, quando houve aquela tsunami, vocês sabem disso, que varreu o sul a costa de 14 países, foi quase 1 milhão de pessoas que morreram. Karina e Isaac estavam numa excursão, estavam numa viagem turística na Tailândia, naquela praia onde o DiCaprio, né, Leonardo DiCaprio, foi aquele filme, A Praia, se não me engano, que é uma das praias paradisíacas da Tailândia. E eles são mergulhadores, é o hobby deles, são mergulhadores. E eles foram mergulhar nesse lugar. Só que começou a acontecer umas coisas estranhas. Primeiro, a mudança de hotel. O hotel onde eles iam ficar hospedados mudou para um outro hotel. Eles não entenderam, mas aprenderam uma coisa. Bom, se está acontecendo, está tudo sob controle. Quando chegaram lá, na hora do mergulho, a empresa que eles haviam contratado para levá-los para o alto mar, para mergulharem, atrasa 30 minutos. E a empresa nunca atrasa. Eles são pontuais. Mas nesse dia atrasou 30 minutos. E eles, assim mesmo, entenderam, então tudo bem, foram. E mergulharam. Eles estavam a 23 metros de profundidade. Mergulharam. E quando estavam embaixo da água, eles sentiram alguma mudança na água. Sentiram um impacto na água. Sentiram um pouco de tontura. Sentiram um pouco a água turva mexendo. Coisa que não era para acontecer a 23 metros de profundidade. Mas depois que eles submergem, que eles, aliás, emergem, que eles sobem, eles observam as águas cheias de lama, turvas, olha para um lado e para o outro, cadê a ilha? Cadê o hotel? Cadê as coisas? Cadê as pessoas? Cadê os barcos? Aí eles começaram a ver a calamidade. A gritaria, pessoas mortas, a destruição total. E eles não tinham comunicação, não sabiam como comunicar, porque foi cortado tudo, não tinha energia mais. Mas aí o instrutor, eles conseguem nadar até a superfície, até a margem. E eles seguem para o novo hotel onde eles estavam. A metade dele havia se destruído, mas o quarto onde eles estavam hospedados, que ficava nos fundos, estava intacto.
E eles conseguiram se tomar banho, trocar de roupa, tudo, as coisas deles estavam lá, e tentavam saber o que tinha acontecido. Foi quando eles souberam que havia acontecido o tsunami. E eles, como médico, então, começam a ajudar a atender as pessoas, ajudam no resgate de alguns feridos. E cerca de quase um dia depois que é restabelecido a energia, então eles começam a saber o que de fato havia acontecido. Então eles foram entender que Deus tem um propósito na vida de todos. O primeiro hotel de onde eles foram trocados, foi varrido completamente, todas as pessoas que estavam lá morreram. Eles perceberam que se não houvesse os 30 minutos de atraso, eles teriam vindo à superfície antes e iriam receber todo aquele impacto, provavelmente teriam morrido. Deus faz as coisas certas. Agora o que eu quero dizer para você, Deus quer nos levar a submergirmos nele, porque quando você estiver mergulhado em Deus, você está livre. Eles foram salvos porque estavam no lugar mais inusitado possível. Eles estavam submersos, eles estavam mergulhados, porque se eles estivessem na superfície, eles teriam morrido e não teriam contado a história e não haveria um livro. Você entende? E é o que Deus está dizendo para o profeta: entre nesse rio, mergulhe nele, nade nele, porque a toda árvore que foi curada, restaurada, transformada, é graças a essas águas. Essas águas têm poder de cura, essas águas têm poder de restauração, essas águas podem transformar. Amém ou não, igreja? Não tenha medo de se entregar a Deus totalmente. Não tenha medo de se entregar totalmente à palavra de Deus. Não tenha medo de se entregar totalmente a Deus, de mergulhar de cabeça em Deus, nas coisas de Deus. Talvez hoje Deus está te chamando para mergulhar mesmo, para você começar a perceber uma transformação na sua vida. As pessoas que não mergulham profundamente em Deus, raramente provam de transformação e de mudança na sua vida. Raramente. Quando você vê uma pessoa que não muda de vida por nada, que não muda seus hábitos, suas crenças, aquilo que é negativo na sua vida, provavelmente ela não está mergulhando nos rios de Deus. Porque quando mergulhamos em Deus, recebemos a possibilidade de transformação e de mudança. E a pergunta que eu faço para você agora é: você quer? Você quer? Quantos querem? A restauração começa quando você mergulha totalmente no Espírito de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar.